Olá pessoal, quem fala é o professor Davi. A gente vai resolver mais uma questão de MA12, Matemática Discreta do curso de Profimate. O exercício que nós vamos fazer hoje é esse aqui, 3.6.6 do capítulo 3. A minha edição é essa aqui bonitona, é a edição de 2023. Aqui na tela tem uma edição aqui que rola na internet, um PDF, de 2014 eu acho. A numeração é diferente, mas o exercício é exatamente igual. Beleza? Então vamos resolver essa questão aqui. O que diz ela? Quantos são os inteiros compreendidos entre 100 e 500 que não são divisíveis nem por 2, nem por 3 e nem por 5? Quanto vale a soma desses inteiros? Eu vou fazer a primeira parte dessa atividade. Se caso você precisar, a gente faz a segunda parte. Mas eu acho que a segunda parte é bem facinho, tá? É só usar a equaçãozinha da soma de uma progressão aritmética e já está feito, de boas? Primeira parte que é um pouquinho mais complicado de entender ela. De boas? Então vamos lá. Para a gente saber quais são os números que não são divisíveis, a gente vai calcular quais são divisíveis. De boas? Então a gente vai começar pelo número 2. A gente vai ver quais são os números divisíveis. Então a gente, em todos esses cálculos, a gente vai usar a equação do termo geral. O que diz a equação do termo geral? Que a n é igual ao primeiro termo mais a quantidade de termos menos 1 vezes a razão. De boas? A gente vai usar essa equaçãozinha aqui para calcular os números que são divisíveis por 2, os que são divisíveis por 3, o que são divisíveis por 5 e os que são divisíveis ao mesmo tempo por esses números que eu acabei de falar. Então vamos lá. Então, vamos primeiro calcular o que são divisíveis por 2. Primeiro, tem que ter um negocinho aqui. Ó. Quais são os divisíveis por 2? Tem que estar nesse intervalo de 100 a 500. Tem que estar nesse intervalo. Então, não vai entrar nesse intervalo nem o 100 e nem o 500. Tem que estar entre esses dois valores. Então, eu vou começar do 102, que é o próximo número par, após o 100. E vou terminar em 498. De buenas, esses vão ser os meus números pares. De boas? Então, vamos lá. Essa quantidade aqui de números pares vai ser nesse meu n que eu vou encontrar agora. Então, quem é o meu AN? Quem é o meu último termo? 400, vou colocar em azulzinho. 498 é o meu AN. Quem é o meu A1? 102, que é o meu primeiro termo. Quem é o meu N? N é a quantidade de termos que tem nesse intervalo, de termos que são divisíveis por 2, que eu vou encontrar daqui a pouco. Menos 1 vezes R. Quem é essa razão? Como eu estou calculando aqui os divisíveis por 2, essa progressão vai ser em 2 em 2, sempre somando em 2 em 2. Vai ser 102, 104, 106. Então a minha razão aqui vai ser 2. De buenas, vou calcular isso aqui, vai dar 498 igual a 102. Vou fazer essa distributiva aqui. De buenas, vai dar 2n menos 2. 102 menos 2 dá 100. Vou passar esse 100 lá para o outro lado. Então, vai dar 498 menos 100. Vou passar também esse 2 lá para o outro lado. Vai ser dividido por 2 igual a n. Quantos que vai dar? Vai dar 398 dividido por 2. Deixa eu botar aqui na minha calculadora. 398. Bom, 398 dividido por 2 dá 199. Nem preciso usar a calculadora agora. De boas? Então, o que é isso que eu acabei de calcular aqui? São os divisíveis por 2. De buenas? Essa foi a minha continha. Quantos números entre 100 e 50, entre 100 e 500 que são divisíveis por 2? 199 números. De boas? Só, eu tô um pouquinho inchado aqui porque eu acabei de arrancar meu dente, tá? Se vocês notaram nos outros vídeos, eu tô meio grogzão, assim, meio inchadão. É porque eu tava medicado, de boas? Só esse comentário, assim, inútil. Vamos lá, pro próximo número agora, que é os divisíveis por 5. Quais são os divisíveis por 5? Pessoal, eu vou pegar essa linha do cálculo aqui, ó, e adaptar por 5, tá? Quais são os números divisíveis por 5? Entre 100 e 500. Bom, o primeiro divisível por 5 é o 105 e o último é o 495. Esses são os divisíveis por 5. De boas? São os divisíveis por 5. Vou fazer essa continha ali, ó. Então, vou aproveitar logo já essa linha de comando aqui, essa linha de comando.
essa linha de cálculo aqui, ó, para já adiantar. Então, ao invés de 498, eu vou botar quem? 495, que vai ser o meu último número divisível por 5 nesse intervalo. O primeiro número do intervalo vai ser 105, mais 5n menos 5. Por que 5n menos 5? Porque a razão nessa progressão vai ser 5. Aí é como se tivesse colocado 5 aqui. Aí quando fazendo essa distributiva aqui, eu vou chegar em 5 menos 5. De boas? 105 menos 5 dá 100. Então vai ficar 495 menos 100. Vou passar esse 5 lá para o outro lado também, dividir. Então, dividido por 5. Isso aqui vai ser igual ao meu n. De boas, então vai dar 395 dividido por 5. Agora eu vou ter que colocar na calculadora. 395 dividido por 5 dá 79. De boas, e isso aqui são os meus divisíveis por 5. Vou fazer agora os divisíveis por 3. Mesmo esqueminha, tá? Então vai ser o intervalo entre de 100 a 500. Quais são os números divisíveis por 3 aqui, ó? O 101 não é. O 102 é. 102 é. Como eu sei que 102 é? Porque eu somar 102 e somar todos os números deles, vai dar 3. E 3 é divisível por 5. De boas? 101 não é, porque se eu somar todos os números, 1 mais 1 dá 2. E 2 não é divisível por 3. De boas? E qual vai ser o último número divisível por 5? 499 vai dar 18, vai dar 22. Não é. Então vai ser 498, que a soma vai dar 21. Que somando 21 dá 3. E 3 é divisível por 3. De boas? Então vai ser esse intervalozinho aqui que vai rolar meus divisíveis por 3. Tranquilo? Então quem vai ser meu primeiro termo dessa progressão? Não, perdão. Quem vai ser meu último termo, né? 498. Então 498 é o meu último termo. Quem vai ser meu primeiro? 102. Mais 3n menos 3. Por que eu usei agora 3? Porque a razão dessa progressão vai ser 3. Então vai ter 498, já vou fazer um pouco mais direto aqui, menos 99 dividido por 3. 498 menos 99 dá 399. 399 dividido por 3 dá 133. 133 é a quantidade de números que eu tenho nesse intervalo que são divisíveis por 3. Até aqui, pessoal, bem tranquilo, tá? Só que a gente tem que entender uma coisa, aqui tem que entender muita interpretação. Existem números que são múltiplos comuns, que são múltiplos de 2 e de 3 ao mesmo tempo. Se são múltiplos, quer dizer que são divisíveis também. Então, existem esses números que são divisíveis por 2 e 3 ao mesmo tempo. E eu preciso tirar daqui esses números. Então, eu vou fazer aqui, ó, vou começar a fazer os MMC. Os MMC o MMC de 2 e 3. O MMC de 2 e 3 são 6. Então, eu vou fazer os divisíveis por 6. Vamos lá, todas aquelas continhas de novo lá. Então, os divisíveis por 6 vai ficar o quê? Vai ficar 100, entre nesse intervalo, 100 e 500. De boas? O primeiro divisível por 6 é o 102. 102 é divisível por 6? 102 é, né? 102. Deixa eu ver se 102 é. Vou fazer aqui 6. Vai dar 1, vai sobrar 4, vai dar 2. 42. Ai, cara, eu sou péssimo em tabuada. 42 é 7? É, eu acho que é 7, né? Então, deu certo. De boas? De boas, então 102 é. O último que vai ser divisível por 6, é só pensar assim também, né? O que é divisível por 6 e 3 ao mesmo tempo. 498. Vai ser divisível por 2 e vai ser divisível por 3 também. Então, é nesse intervalozinho aqui. Então, vou colocar em vermelhinho só para ficar no padrão, tá? Que eu já usei esse padrãozão aqui, ó. De boas? Deixa eu apagar aqui minha luzinha aqui, senão vai começar a fazer barulho da ventoinha do notebook. Então eu tenho que olhar esse intervalo aqui, 102 a 498. Então vamos lá. O último termo dessa progressão vai ser 498. O primeiro termo vai ser 102. O resto aqui, minha razão vai ser 6, então vai dar 6n menos 6. 102 menos 6. Calculei quais são os divisíveis por 2. Tá aqui. Quais são os divisíveis por 3? Quais são os divisíveis por
por 5, por 3 e por 5, né? Quais são os divisíveis por 2 e 5 ao mesmo tempo? Coloquei aqui. Quais são divisíveis por 2 e 3 ao mesmo tempo? Coloquei aqui. Quais são divisíveis por 3 e 5 ao mesmo tempo? E coloquei aqui quais são divisíveis por 2, 3 e 5 ao mesmo tempo. De boas? Então tem todos os valores e todas as divisões. Vou fazer um diagrama aqui para ficar um pouco mais fácil, tá? Não coloquei os cálculos porque eles se repetem, tá? Então vou fazer um diagrama aqui, ó, vou botar de vermelhinho, fazer esse diagrama aqui, ó, para ficar bem simples a nossa resposta, tá? Vai ficar bem simples mesmo. Você já sacaram o que tem que ser feito, né? Então assim, ó, esse espaço aqui, ó, a intersecção dos três conjuntos, tá? Digamos que esse aqui é o conjunto dos divisíveis por 2, esse por 3 e esse por 5. Então aqui a intersecção de todos os conjuntos é 13. Achei aqui, ó. São os divisíveis por 2, 3 e 5 ao mesmo tempo, que eu tirei o MMC. De boas? Quais são os divisíveis por 2 e 3? Tá nesse espacinho aqui. São divisíveis por 2 e 3 ao mesmo tempo. Qual é esse valor? 2 e 3 são os divisíveis por 6. Tá aqui. Eu achei, é 67. Só que assim, eu não posso colocar 67 aqui. Vou dar até um zoom aqui, ó. Eu não posso colocar 67 ali. Sabe por quê? Porque esses valores são divisíveis por 2 e 3, alguns deles também são divisíveis por 5, que estão aqui nesse 3 aqui, ó. Então tem que pegar esse 67 e tirar esse 13. Vai dar 54. De boas? No total eu tenho 67 divisível por 2 e 3. Só que tem 13 que são apenas divisíveis por 2, 3 e 5 ao mesmo tempo. Também entra o 5, né? De boas? Então eu vou fazer essa lógica também aqui por a intersecção de 3 e 5. Qual é a intersecção de 3 e 5? Vamos lá. Ó, 3 e 5 são os divisíveis por 15. Eu encontrei o valor aqui, 27. Então eu vou colocar o 27 aqui. Não, eu tenho que 27, né? Eu tenho que tirar essa diferença. Esses valores também são divisíveis por 2 no caso aqui. Então 27 são todos os valores divisíveis por 3 e 5. Só que nesse meio aqui desse 27 também tem uns divisíveis por 2. Então eu vou tirar esses valores. Quais são esses valores? São 13. Então 27 menos 13 dá 14. Agora eu vou ver a intersecção entre 2 e 5. Quais são os divisíveis por 2 e 5? São o mesmo que os divisíveis por 10, que são exatamente 39. Então eu vou colocar 39 menos 13 dá 26. De boas? Agora eu vou completar aqui quais são os divisíveis por 2. Quais são os divisíveis por 2? Bom, deixa eu botar aqui a trava aqui, ó. Quais são os divisíveis por 2? Cadê você? Tá aqui, ó. Lá no comecinho, os divisíveis por 2 são 199. Só que não é só 199. Porque eu tenho 54 que são divisíveis por 3 também, que eu tenho que tirar desses 99. Tem o 13 que é divisível por 2, 3 e 5, então tem que tirar esse 13. Também tem os 26 aqui, ó, que é divisível por 2, 3 e 5, que é o 20, 2, 3 e 5, não, 2 e 5, que é o 26. Então tem que tirar desse 199. Vou fazer na minha calculadora aqui. Então vai ficar o quê? 199 menos o 54, que é também divisível por 3, menos o 26, que também é divisível por 5, e menos o 13, que também é divisível por 2, 3 e 5. Vai me dar 106. Então vou colocar só aqui, ó. 106 são os números que são só divisíveis por 2. Deixa eu ver se a minha câmera vai voltar. Daqui a pouco a minha câmera volta. Vamos ver se ela vai voltar. Voltou. Então 106 são os números divisíveis apenas por 2. De boas? Agora vamos ver os divisíveis só por 3. Eu fiz essa conta também. A gente fez lá no comecinho. Os divisíveis por 3 são 133. Então, como fica esse valor ali? 133. 133, eu tenho que tirar esse 14, esse 13 e esse 54. Então, vamos lá. Vamos tirar esse 14. Então, vai ficar 133 menos 14, menos 13, menos 54. Vai dar 52. De boas? A mesma coisa com 5. Quais são os divisíveis por 5? Vamos lá pegar. São 79 números divisíveis por 5. De boas?
Só que nesse 79 eu tenho que tirar os que também são divisíveis por 2, que é 26. O que também são divisíveis por 3. Opa, 79 menos 26. Os 14 que são divisíveis também por 3. E os 13 que são divisíveis por 2 e 3 ao mesmo tempo. Que vai me dar 26. Então tem esse diagrama aqui. Eu vou somar tudo esses números. Então vai ficar o quê? 106 mais 54, não vai caber aqui, né? Vou botar aqui embaixo. 106 mais 54 mais 26 mais 13 mais 52 mais 14 mais 26. Isso aqui vai dar quantos? Deixa eu ver aqui na minha calculadora. 106 mais 54 mais 26 mais 13 mais 52 mais 14 mais 26. 291. De boas? Então eu tenho 291 números que são divisíveis por 3, 5 e 2 de alguma forma. Alguns se repetem, então 291. E quantos números eu tenho naquele intervalo de 100 a 500? Bom, eu quero saber o intervalo, não quero saber os extremos. Então não pode entrar nem o 100 e nem o 500 nesse intervalo. Bom, eu vou começar a contar do 101. 101, 102, 103, 104. Vou contar até quantos? Vou contar até 499, porque eu não posso contar até 500. O 500 não pode entrar. Então vai ficar 499 menos 100. E isso vai me dar 399 números entre 100 e 500. Então eu sei que desses 399, 291 são divisíveis. São divisíveis por 2, 3 e 5. São divisíveis por 2, 3 e 5. De alguma forma, às vezes repetindo, mas são 291 divisões por 2, 3 e 5. De boas? Então basta eu fazer o quê? Porque eu quero saber quais não são divisíveis. Então eu vou pegar o 399 e vou diminuir 291. De boas? Isso aqui vai me dar 108 números que não são divisíveis nem por 2, nem por 3 e nem por 5. Nenhuma forma. De boa, rapaziada? Então esse é o resultado. Qualquer coisa, entre em contato pelo chat do YouTube e eu faço a parte B desse exercício. Beleza? Obrigado, falou e até a próxima.